Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os meus três primeiros meses aqui nos Estados Unidos, antes de eu ter o rematch e vir pra minha nova família. Pois bem, eu cheguei nos Estados Unidos em agosto de 2018 e fui pra minha primeira família, que morava em Virgínia, no estado de Virgínia, numa cidadezinha pequenininha lá. E aí eram 3 crianças, eu tinha uma criancinha de 3, uma menina, 2 meninos de 8 e o outro de 11 anos. A menina no início, ela não gostava de mim, a minha relação com ela foi muito complicada, porque eu não sei se ela sentia muita falta dos pais, ou se ela só não gostava de mim mesmo, mas nossa, ela me batia, ela gritava comigo, ela dava show, e era assim, bem bipolar. Tinha hora que ela me amava, brincava comigo, pintava, desenhava, ia no parquinho e me amava, fazia vídeo comigo e queria estar o tempo inteiro comigo. E tinha hora que ela esperneava e chorava muito, então o início foi muito, muito, muito difícil pra mim com essa menina. Os outros 2 meninos, eles eram mais tranquilos. Como eles brincavam entre si, eles não ligavam muito pra mim, mas assim, quando eu precisava pedir alguma coisa pra eles, aí ficava difícil. Tipo, comer, eles também tinham algumas tarefas dentro de casa, tipo, de tirar o lixo, de guardar a louça da lava-louça, e aí sempre que eu pedia pra eles fazerem alguma coisa, era sempre o terror. O menino de 11 anos, ele era mais tranquilo. Eu conseguia conversar, ele era bem educado e tudo mais, mas o menino de 8, ele era bem complicado. Eu demorava assim, eu pedia pra ele fazer alguma coisa, ele demorava horas pra fazer o que eu pedi, sendo que ele podia fazer em 5 minutos ou menos. Isso foi me deixando um pouco aflita. No início, no primeiro mês, né, eu cheguei em agosto, então eles estavam no final das férias de verão aqui nos Estados Unidos. Então eles não tinham escola, então a gente ficava em casa, a gente brincava. E era tranquilo, assim, e eu conseguia lidar com eles e eu entendia que aquele momento era um momento de adaptação. Então, que tava tudo certo. Mas eu chorava muito. Eu ia pro meu quarto depois do expediente e eu morria de chorar. Eu queria ir embora pro Brasil, mas ao mesmo tempo eu não queria ir embora porque, né, eu tinha conseguido chegar até aqui, isso era uma coisa muito importante pra mim. Assim, eu fui levando, eu conversava com os pais conversavam com as crianças, a gente tinha várias reuniões de família, tipo, todo mundo junto, assim, em volta da mesa, em volta do sofá, conversando sobre o relacionamento das crianças comigo, sobre o que eles precisam comer, o que eles não precisam, o horário deles fazerem as coisas. Eu demorei um pouquinho, praticamente um mês pra começar a dirigir, simplesmente porque eles ficavam prorrogando essa história de eu dirigir. E também quando eu cheguei eles só tinham 2 carros. Então quando a gente precisava sair pra algum lugar, alguém tinha que estar em casa. Então esse alguém dirigia e eu não dirigia. E aí eu fui ficando cada vez mais presa dentro de casa. Apesar de eu sair bastante com eles saíam muito pra jantar. A gente na época era verão, né? Então a gente saía bastante pra ir pro clube. E enfim. Os pais eram ótimos, eu tinha uma relação muito boa com eles. E as crianças eu ia melhorando aos pouquinhos. Começou a escola, o meu schedule mudou. E aí, o meu schedule era, de manhãzinha cedo eu acordava, 8 horas, arrumava a menina pra ir pra escola, dava café, organizava ela, e ela ia pra casa, pra escola. E os mais velhos, os pais organizavam eles pra ir pra escola, então quando eu acordava, os mais velhos já não estavam mais em casa. Eu só via eles quando eu ia buscar eles no ponto de ônibus, que era mais ou menos umas 3:30 da tarde. E aí, não, 3 horas. E aí eu ficava com eles de 3 até umas 6, que era a hora que o pai chegava, e aí eu tava livre. O meu schedule era sempre assim, muito difícil eu ficar com eles no final de semana, muito difícil eu ficar com eles algum dia à noite, só se os pais fossem sair pra alguma coisa importante. Mas o meu schedule era bem tranquilo. Inicialmente era pra eu ter horário livre de manhã, no horário que a menina tava na escola. Mas depois de um tempinho, o pai começou a pedir pra eu fazer algumas coisas nesse horário. É claro que ele contava como hora trabalhada, mas isso começou a me incomodar um pouco, porque era um momento que eu tinha pra fazer alguma coisa, pra fazer alguma atividade física, porque eu não tinha carro e a academia era longe, então não dava pra eu ir, porque eu não podia dirigir, né, eu não tinha carro, enfim, uma bagunça. E aí eu queria sair pra correr na rua, pra, enfim, fazer qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de fazer atividade física, então pra mim tava sendo muito difícil. E aí eu comecei a ficar meio nervosa assim e tal. Aí, beleza, a menina começou a melhorar comigo, mas aí, por outro lado, os meninos começaram a, tipo assim, declinarem o meu relacionamento com eles. E aí a gente teve várias conversas, várias e várias conversas. Várias conversas. E nunca dava certo, nunca melhorava. E eu comecei a ficar nervosa, só que tinha um porém. Eu queria muito rematch, muito mesmo, porque eu não aguentava mais ficar naquela casa. Eu gostava de todo mundo ali, mas o meu trabalho não era saudável pra mim. E a gente tentava organizar de todas as maneiras e nunca dava certo. Tinha um dia que era bom, tinha outro dia que era mais ou menos, tinha um outro dia que era terrível, outro dia era terrível de novo, aí outro dia era mais ou menos, aí outro dia era bom. Então,
eu ficava muito aflita, eu não gostava de trabalhar. E aí eu sentia que os pais não estavam gostando do meu trabalho, que as crianças não gostavam de mim, e aí era um terror na minha cabeça. E eu falo muito rápido, não é mesmo? Enfim, o porém. O que acontecia? O que aconteceu? No início do intercâmbio, eles me ofereceram umas férias no Havaí com eles, que eles estavam indo. E eles queriam que eu pagasse a minha passagem pra ir com eles, que a passagem era muito cara, eles não podiam pagar. E eles pagavam a minha... Achei lugares correspondentes. Tá de sacanagem, né? Não pedi sua ajuda. Bom, o porém é que eles tinham uma viagem marcada pro Havaí, eles me convidaram pra fazer essa viagem junto com eles, mas eu precisava pagar a minha passagem. E o resto eles iam me bancar lá. E até onde eu entendi, eu ia trabalhar. Então, assim, já não estava muito certo, porque se eu tava indo pra trabalhar, eles tinham que pagar tudo, inclusive a minha passagem. Mas ok, eu sempre quis ir pro Havaí. Então, quando eles me falaram isso, eu falei, pô, vou ter que pagar só a passagem? Tá ótimo, vou pagar. E aí, paguei a passagem. E aí, quando eu comecei a ficar com essa história de quero fazer rematch, quero rematch, quero rematch, isso foi em outubro. E a viagem estava marcada para iníciozinho de novembro. Eu fiquei empurrando com a barriga, eu engoli as coisas que os pais falavam, que as crianças falavam, e eu comecei a empurrar só porque eu queria ir pro Havaí, e quando eu voltasse do Havaí eu ia pedir rematch. Mas aí, eu comecei a rezar muito, pedir muito a Deus discernimento, perguntar mesmo se eu precisava ir pra essa viagem, se valia a pena todo esse esforço, todo esse estresse. E um belo dia eu fui levar a menininha na casa da avó, e aí ela falou que queria ficar lá, não queria voltar, e eu tinha que buscar os meninos no ponto de ônibus. Então, eu deixei a menina na casa da avó e vim sozinha, né, pra buscar os meninos no ponto de ônibus. E aí, quando eu fui buscar os meninos, eu atrasei porque eu peguei todos os sinais fechados, teve trânsito, tipo, e eram 3 horas da tarde, não tinha por que ter trânsito. E, enfim, eu peguei um trânsito, eu demorei o dobro do tempo que eu demoraria. E eu acabei chegando 2 minutos atrasada, mas 2 minutos era tempo suficiente para os meninos descerem do ônibus e estar em casa, porque o ponto de ônibus era na frente de casa. Quando eu estacionei, os meninos já estavam entrando dentro de casa e a mãe tinha acabado de estacionar o carro também. Nessa época eu já tinha um carro só pra mim. Que não era só pra mim, era só pras crianças, né? Enfim. E aí a mãe ficou muito decepcionada porque eu não avisei que eu ia chegar atrasada, ela podia ter vindo mais cedo pra casa, enfim, eu dei toda a razão pra ela. Eu fiz um erro mesmo, foi um erro muito grande, mas enfim, aconteceu. E eu pedi desculpa e tudo mais, falei que isso não aconteceria de novo e fui pro meu quarto, eu já tava off porque a mãe já tava em casa. E aí, gente, eu fiquei. Ah, não, mentira. Nesse dia, a mãe entrou, fez o que ela tinha que fazer e saiu de novo. E aí, eu fiquei cuidando das crianças porque eu precisei fazer o dever de casa com esse menino. E. Com os dois. E depois tinha que buscar a menina de novo pra trazer os meninos de volta pra casa. E nesse meio tempo, o menino não fez o dever de casa de jeito nenhum. Eu pedi diversas vezes, foi muito complicado, enfim. E aí, eu tinha também uma coisa que me incomodava muito, que o pai pediu pra eu escrever. Eu fazia um diário de bordo todos os dias. Eu escrevia todas as atividades e tudo que eu dava de lanche ou de almoço para as crianças. Então, tudo que eu fazia, eu colocava lá. Se eu lavei roupa, se eu coloquei coisa na máquina de lavar louça, tudo. Eles praticamente me monitoravam o tempo inteiro. E eu colocava isso. E aí eu coloquei lá que ele não fez o dever de casa porque não deu tempo, porque ele não me obedeceu e ficou brincando ao invés de fazer o dever de casa. E beleza, aí eles saíram, e aí eu fui pro meu quarto e fiquei no meu quarto para sempre. Eu vi que eles chegaram, que eles trouxeram comida, eles jantaram. Normalmente eles me chamavam pra jantar. Nesse dia eles não me chamaram pra jantar. E eu dormia no basement na época, né? Meu quarto era no basement. E aí, quando eu vi que não tinha mais ninguém lá em cima, que já tava todo mundo deitado, eu subi pra comer, porque eu também não queria ver ninguém. E aí eu abri esse livrinho, que eu sempre escrevia as coisas, pra ver se alguém tinha escrito alguma coisa. E o pai escreveu assim. Dói até de lembrar. Ele falou assim, o que aconteceu que você chegou atrasada em casa? Dia após dia você vem tomando pobres decisões. Está cada vez mais complicado de ter você como um au pair. E eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Eu perdi a fome, eu simplesmente voltei pro meu quarto, eu chorei, eu falei que eu não queria mais ir pro Havaí, porque apesar da gente ter um bom relacionamento, eles estavam sendo muito. Assim, eles estavam me cobrando muito, eles estavam sendo muito rígidos comigo. Eu tinha acabado de chegar no país, sabe? As crianças não estavam ajudando muito. E eles esperassem que eu fizesse milagre com os filhos deles, sabe? E tava tudo horrível. E eu decidi naquele dia que eu não ia mais pro Havaí, que eu queria fazer o rematch, que, enfim. Mas aí tinha um outro, porém. Além da viagem do Havaí,
quando eu voltasse do Havaí, eu ia trabalhar mais uma semana e aí eu ia pra aquela viagem que eu fiz com a minha família, na Califórnia. Então, isso poderia ser uma coisa que me atrapalharia pra eu conseguir uma nova família. Então, a minha cabeça virou uma confusão e aí, graças a Deus, eu tive apoio da minha família, dos meus amigos, da Yara, né, que é minha psicóloga. E me acompanha no Instagram, eu falo bastante dela. E foi assim, foi uma situação muito, muito, muito difícil, muito delicada pra mim. No dia seguinte, eu acordei de manhã e pasmem. O meu despertador não tocou e eu acordei 20 minutos atrasada. Eu nunca tinha me atrasado. Nesse dia eu me atrasei. Eu já tinha me atrasado no dia anterior e aí no dia seguinte eu me atrasei. E aí eu falei assim, cara, tá de sacanagem comigo, né, universo? Mas aí no mesmo tempo, ao mesmo tempo, assim, isso foi uma coisa muito rápida, foi um pensamento muito rápido. Eu lembro como se fosse ontem. Ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu rezei essa semana inteira pra Deus me dar uma luz. Ele tá me dando. Se eu não tenho coragem de pedir remédio porque tá tendo um monte de coisas na minha vida que estão acontecendo, ele tá fazendo com que a família peça remédio. E, gente, dito e feito, eu subi. Na hora que eu subi, os pais já estavam arrumando a menina pra ir pra escola. Tipo assim, 20 minutos não ia bagunçar nada, mas ok. Eu estava errado também, eu assumo. E aí, ele já tava arrumando a menina pra ir pra escola e tudo mais. E aí, enquanto a menina tomava café na mesa, nós três, a mãe, o pai e a menininha, eles me deram a notícia que eu ia embora. E, tipo assim, gente, a menina tinha 3 anos, mas ela entendia o que tava acontecendo. E ela entendeu o que tava acontecendo. Tanto é que depois disso ela mudou um pouco comigo. A minha sorte foi que mudou pra melhor, ela ficou mais carinhosa ainda comigo. Eu acho que ela percebeu que eu tava muito triste, ela percebeu que eu tava passando por uma situação difícil. E ao invés dela, sei lá, piorar comigo, ela melhorou. E foi, assim, surpreendente. E aí, eles me deram como é que fala? A notícia de que eles queriam trocar de au pair, que não estava funcionando, perguntaram a minha opinião e eu falei que eu concordava, que há muito tempo eu já não estava mais bem, mas como eu gostava muito deles, eu estava tentando fazer funcionar, mas que não estava funcionando e que tudo bem, que era melhor mesmo eu trocar de família e eles conseguiriam uma outra au pair pra eles.